Oi, mais que magras! Domingamos aqui. Eu não sei que dia você vai ver esse vídeo, mas eu dominguei. Se eu tiver com a cara um pouco abatida, é que é final de domingão. Ó, a gente tá lendo Hábitos Atômicos aqui e a gente tá no capítulo 13, tá bom? Então vamos ler junto? Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. No último capítulo foi a lei do mínimo esforço, lembra? Ai, foi fenomenal, fenomenal. O primeiro livro que a gente leu aqui no Mais Que Magras, ele foi inspiracional, que é o Milagre da Manhã. Apesar de ter muita coisa prática. E esse Hábitos Atômicos também é inspiracional, mas ele é técnico, ele é bem técnico. Tá bom? Então, como parar de procrastinar usando aí a regra dos 2 minutos. Willa Tarp é mundialmente considerada uma das maiores bailarinas e coreógrafas da era moderna. Em 1992, ela recebeu uma bolsa MacArthur Fellowship, muitas vezes referida como Bolsa para Gênios, e passou a maior parte da sua carreira viajando pelo mundo para apresentar seus trabalhos originais. Ela também acredita muito do seu sucesso a hábitos diários bem simples. Começo cada dia da minha vida com um ritual, escreve ela. Acordo 5h30, coloco minha roupa de ginástica, minhas polainas, camiseta, meu chapéu, saio de casa em Manhattan, chamo um táxi, digo ao motorista para me levar à academia Pumping Iron, na 91 Street com a First Avenue, onde trabalho por 2 horas. O ritual não é o alongamento e o treinamento com pesos a que submeto meu corpo todas as manhãs na academia. O ritual é o táxi. No momento em que digo ao motorista onde ir, completei o ritual. É um ato simples, mas executá-lo da mesma maneira, cada manhã, todos os dias, o torna habitual, torna-o repetível e fácil de fazer. Isso reduz a chance de deixar de praticar ou de fazer algo diferente. É mais um item no meu arsenal de rotinas, em uma coisa a menos para pensar. Olha essa frase, tá? Chamar um táxi todas as manhãs, essa que eu repeti, tá? Não essa que eu vou falar. Mas você viu que ela disse aqui, ó? Executá-lo cada manhã torna-o habitual, torna-o repetível, torna-o fácil. Isso reduz a chance de deixar de praticar. E mais do que isso, é uma coisa a menos para eu pensar. Como o seu corpo não gosta de gasto energético, ele gosta de economia de energia. Quando você não precisa pensar, quando aquele hábito já está inserido em você, ele se desgasta muito menos para executar, tá? Por isso que ela falou, é uma coisa a menos para pensar. Chamar um táxi todas as manhãs pode ser uma pequena ação, mas é um exemplo esplêndido da terceira lei da mudança do comportamento. Pesquisadores estimam que 40 a 50% das nossas ações, elas são praticadas por hábito. Essa já é uma porcentagem substancial, mas a verdadeira influência nos seus hábitos é ainda maior do que esses números sugerem. Hábitos são escolhas automáticas que influenciam as decisões conscientes que se seguem. Sim, um hábito pode ser concluído em apenas alguns segundos, mas também pode moldar atitudes tomadas ao longo de minutos ou horas depois. Hábitos são como a entrada de uma rodovia. Eles o levam por um caminho e antes que perceba, você acelera para o próximo comportamento. É mais fácil continuar o que você estava fazendo do que você fazer algo diferente. Você assiste a um filme ruim por 2 horas. Continua comendo mesmo quando já está satisfeito. Verifica seu telefone por apenas 1 segundo e quando percebe passou mais de 20 minutos olhando a tela. Dessa forma, os hábitos que seguem de modo não consciente determinam as escolhas que você faz de modo consciente. Todo final de tarde há um pequeno momento, geralmente às 17h15, que molda o resto da minha noite. Minha esposa chega do trabalho, nós colocamos nossas roupas de ginástica, vamos para a academia, nos largamos no sofá, pedimos comida indiana e assistimos The Office. Semelhante a Willa Tarp, chamamos o táxi. Acho que eu li o nome dela errado na primeira parte. Eu falei Willa, é Twila. Chamando o táxi, o ritual é vestir as roupas de ginástica. Se eu trocar de roupa, sei que o treino vai acontecer. Tudo que se segue, ir à academia, decidir quais exercícios me posicionar nos aparelhos, é fácil quando eu dou esse primeiro passo. Todos os dias há um punhado de momentos que proporcionam um impacto descomunal. Refiro-me a pequenas escolhas como momentos decisivos. O momento em que você decide entre pedir a comida ou fazer o jantar. O momento que você escolhe entre dirigir o carro ou andar de bicicleta. O momento em que você decide começar seu dever de casa ou jogar um pouco de videogame. Essas escolhas são uma bifurcação na estrada. Momentos decisivos. Momentos decisivos definem as opções disponíveis para o seu eu do futuro. Por exemplo, entrar em um restaurante é um momento decisivo porque determina o que você vai comer no almoço.
Tecnicamente, você controla o que pede, mas em um sentido mais amplo. Só pode pedir um item que esteja no cardápio. Se você entra em um restaurante de carnes, você pode comer um filé ou uma costela, mas não pode comer um sushi. Suas opções estão limitadas pelo aquilo que está disponível. Elas são moldadas pela primeira escolha que você fez. Somos limitados por onde nossos hábitos nos levam, é por isso que dominar o momento decisivo do dia é tão importante. Cada dia é composto por muitos momentos, mas são realmente algumas escolhas habituais que determinam o caminho que você toma. Essas pequenas escolhas se acumulam, como cada uma definindo a trajetória de como você passa os momentos seguintes. Hábitos são o começo, não são o ponto final. Eles são o táxi, não são a academia. A regra dos 2 minutos. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta por completo de você e você acaba tentando fazer muito em pouco tempo. A melhor maneira que eu conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma que quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você descobrirá então que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir as minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 km se torna calçar o tênis da corrida. A ideia é tornar seu hábito o mais fácil possível de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa, porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito fácil você seguir fazendo a coisa certa. Um novo hábito não deve parecer um grande desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser os mais fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que naturalmente o leve a um caminho mais produtivo. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão ao resultado desejado, mapeando os objetivos numa escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil. Correr 5K é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. Colocar seu tênis de corrida é muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas a sua porta de acesso é colocar o tênis da corrida. É assim, então, que você segue e cria a regra de 2 minutos. Aí, ó, ele fez um quadro muito legal, muito inteligente aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Tá vendo aqui, ó? Você pode dar um pause aí no vídeo, ó, e ver este quadro. Muito interessante. Ele fala assim, ó. Muito fácil, moderado, difícil e muito difícil. Então, coloque o tênis, tá em muito fácil. Muito difícil é correr uma maratona e tem os do meio, né? Então, é assim que você vai definir lá o hábito pela regra dos 2 minutos. As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página, meditar por 1 minuto, fazer uma ligação. Mas o ponto não é fazer uma coisa. O objetivo é dominar o hábito de iniciar, de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que ele possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então você vai ter pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, fica mais fácil. Faça a coisa mais fácil numa base bem consistente. Você tem que padronizar antes de começar a otimizar. À medida que domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início da rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar hábitos, é a maneira ideal de dominar uma habilidade bem difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas Ao executar o mesmo aquecimento antes de cada treino, fica mais fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você facilita o difícil trabalho de começar a criar. Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento e ir para a cama num tempo razoável, fica bem mais fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas deixar a primeira ação que vai te levar àquele processo fácil, automática, facilita o processo e o resto acontecerá naturalmente. A regra dos 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que 2 minutos. E então pode parecer que você está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler apenas uma página, fazer apenas uma flexão ou abrir as anotações. E se você sabe que é um truque mental, por que você cairia nele? Se a regra de 2 minutos parece forçada, tente isso. Pratique por 2 minutos e depois pare. Vá correr,
mas você deve parar depois de 2 minutos. Comece a meditar, mas deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar, é a coisa toda. Seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder 50 quilos. No começo ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercício por 5 minutos e saía. Depois de algumas semanas ele olhou em volta e pensou, bem, estou sempre vindo para cá de qualquer maneira, então eu posso muito bem ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso simplesmente desapareceu. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos de cabeça para o papel. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias ou nem começa, porque escrever um diário parece uma tarefa bem árdua. O segredo é ficar abaixo do ponto em que isso passa a ser percebido como um trabalho. Greg, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente, escrevendo menos do que gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos bem semelhantes a qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem. Estratégias como essa funcionam também por outro motivo, reforçam a identidade que você quer construir. Se aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja por 2 minutos, está apostando em sua nova identidade, você não está preocupado em ficar em forma. Está focado em se tornar o tipo de pessoa que não perde nenhum treino. Está praticando a menor ação. Isso confirma o tipo de pessoa que você quer ser. Raramente pensamos em mudar dessa forma porque somos consumidos pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor que nenhum exercício. 1 minuto de prática de violão é melhor que nada. 1 minuto de leitura é melhor do que nunca pegar um livro. É melhor fazer menos do que você esperava do que você não fazer nada. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito e comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com a técnica do que chamamos modelagem de hábito para escalonar então seu hábito em direção ao seu objetivo. Comece primeiro dominando os 2 primeiros minutos da menor versão daquele comportamento. Em seguida, avance para um passo intermediário e repita aquele processo concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Num determinado ponto, você estará praticando o hábito que originalmente quis criar, mantendo ao mesmo tempo seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos daquele comportamento. Aí tem os exemplos de modelagem de hábito aqui no quadro. Esse livro é fenomenal, né? Então, a fase 1, por exemplo, esteja em casa às 22 horas todas as noites. Fase 2, desligue todos os dispositivos da casa até as 22. Esteja na cama, na fase 3, até as 22. Na fase 4, apague as luzes todas da casa até as 22. E na fase 5, acorde às 6 horas todos os dias. A mesma coisa em exercitar-se, né? Primeiro, fase 1, vista a roupa de treino. Fase 2, saia para dar um passeio. 3, dirija para a academia e faça exercício por apenas 5 minutos e vá embora. Fase 4, exercite-se por 15 minutos, pelo menos uma vez na semana, que você fica 5 minutos. E na fase 5, aí você atinge o seu objetivo. Quase todo objetivo maior de vida pode ser transformado em um comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma, preciso me exercitar, tenho que vestir roupa de ginástica, quero um casamento feliz, preciso de um bom parceiro. Tudo. Sempre que tiver dificuldade para manter um hábito, experimente essa regra dos 2 minutos. É uma maneira bem simples de facilitar seus hábitos. Resumo do capítulo que eu adoro, né? Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou muitas horas depois. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são uma bifurcação na estrada e o direcionam para um dia produtivo ou improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: você primeiro inicia um novo hábito e ele deve levar menos de 2 minutos. Quanto mais você ritualizar o início do processo, maior é a probabilidade de entrar num estado de profundo foco para fazer grandes coisas. E padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que ainda não existe. Gente, fenomenal. Esse livro vocês têm que ler umas 10 vezes, porque ele é demais. Vamos para o capítulo 14? Um beijo, até já.